Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco de citologia, então as estruturas celulares. Nessa aula eu procurei pular aquela parte do histórico da citologia, né? Nós vamos direto estudar as estruturas ou as organelas celulares. Então, aquilo que realmente é cobrado nos vestibulares, tá ok? Bom, no dicionário nós temos como a definição aí de célula a unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos, constituída fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. Ou seja, para ser uma célula, né, tem que apresentar o material genético, aí ele usa o termo citoplasma, né, que corresponde ao hialoplasma, que é o meio aquoso, mais organelas. E a organela presente, no caso, são os ribossomos. E a membrana plasmática. Então, material genético, citoplasma e membrana plasmática. Tá? É a estrutura básica, é o que forma aí os organismos. Né? Então, todos os seres vivos, eles são formados por células. Inclusive, quando a gente vai estudar as características dos seres vivos, a primeira da lista, né, só para complementar aquilo que eu disse, com todo ser vivo, então, ele é composto de uma ou mais células. Então, os organismos unicelulares vão apresentar uma única célula, no caso, uma bactéria, uma ameba, ou os pluricelulares, né, os animais, os vegetais, de uma maneira geral. Contém informação genética, ou seja, contém material genético, tem capacidade de se reproduzir, possui um metabolismo, que corresponde ao conjunto das reações químicas, e tem a capacidade de evolução, tá? De evoluir. Então essas são as características dos seres vivos. Obviamente que a primeira delas é o organismo apresentar aí célula, né? A teoria celular, né, proposta aí por Schwann, então todos os seres vivos são constituídos de célula. E depois nós tivemos, né, um outro autor, o Virchow, que disse que as células, né, elas são formadas a partir de outras células, né? Ela tem essa capacidade de se dividir e dar origem a outra célula. E na observação ali, lembrando que os vírus, né, que são entidades parasitárias, eles são considerados acelulares. Bom, então quais são os componentes mínimos para que uma estrutura seja considerada então uma célula? Nós temos basicamente a membrana plasmática, então é a estrutura que vai delimitar a célula, né? Controla aí a permeabilidade, a entrada e a saída de substância. Ela tem que apresentar um material genético, esse material genético coordena todas as atividades da célula, inclusive sua reprodução. Tem que ter a organela chamada de ribossomos, né, responsável pela síntese de proteínas, pela formação aí das proteínas. E o hialoplasma ou citosol, que caracteriza o meio aquoso, onde ocorrem as reações. Então, lá no início, né, o autor usou membrana plasmática, o material genético e o citoplasma. Então, o citoplasma refere-se aos ribossomos e, no caso, o hialoplasma, né? Hialoplasma não é sinônimo de citoplasma, tá? Então, hialoplasma, simplesmente o meio aquoso. O citoplasma é tudo que tem dentro da célula, ou seja, o meio aquoso mais as organelas. Bom, existem basicamente dois tipos de células, né, que são separadas aí quanto à presença da carioteca. Então nós chamamos de células procarionte, aquelas que não apresentam a carioteca, e eucarionte, aquelas células que possuem a carioteca. O que é a carioteca? Carioteca, então, tem vários sinônimos, a gente pode ver ali ao lado, envoltório nuclear, envelope nuclear, invólucro nuclear, cariomembrana. Então, são vários termos utilizados. Atualmente, os vestibulares têm utilizado envoltório nuclear, está sendo mais comum. Esse envoltório, ou a carioteca, ela separa o material genético do restante do hialoplasma, né? Então, se você olhar do lado direito, tem uma representação da membrana
aliás, de uma célula procariótica, onde o material genético, que foi denominado de DNA, ele está solto no hialoplasma. Enquanto que do lado esquerdo, nós temos aí uma célula eucarionte. Essa célula eucarionte, ali naquela parte roxinha, corresponde ao núcleo. Então, o material genético ele está preso, né? Ele não está livre, não está solto, ele está envolvido por essa membrana. E por essa razão, então, essa célula é denominada de célula eucarionte. As bactérias e as cianobactérias são consideradas os grupos procariontes, tá? Então, pertencentes aí ao reino monebo. Os demais organismos são organismos eucariontes, né? Então, todos os demais reinos, eles apresentam células com a carioteca, célula apresentando o núcleo verdadeiro. Então, a função, né, dessa carioteca é justamente proteger aí o material genético, tá? E delimitando o espaço onde se encontra esse material genético e o restante aí da célula. É uma estrutura também formada por lipídios e proteínas, tá? É uma estrutura que apresenta uma série de poros, permitindo aí a troca de substâncias com, no caso, o hialoplasma. Bom, essa é uma imagem típica de uma célula procarionte, ou seja, uma bactéria. Tá? Então, a gente pode notar nessa célula o material genético, que nesse caso maior aí foi identificada como um cromossomo, apenas um cromossomo, então uma única molécula de DNA, só que ela toda enrolada, né? A gente chama de cromossomo circular porque as duas pontas se ligam, né? Diferente de um outro cromossomo que é um filamento com duas extremidades. Esse não, ele se encontra formando aí uma estrutura circular. Apresenta a membrana plasmática, que está representada aí em amarelinho, né? Então de dentro para fora a membrana plasmática. Depois nós temos uma parede celular, né? Essa parede celular ela vai dar sustentação. Inclusive essa parede celular, ela, né, do lado de fora dessa parede celular nós podemos ter a cápsula. Essa cápsula não é uma estrutura obrigatória, tá? Então existem no caso, bactérias que vão apresentar a cápsula e outras que não apresentam a cápsula. Inclusive, dentro da mesma espécie, você pode ter essa variação. E essa cápsula ela ainda está apresentando o pilus ou fímbrias, que são esses prolongamentos da própria cápsula. Temos aí o citosol, né, ou hialoplasma, que é um meio aquoso, e esse monte de pontinhos que correspondem aos ribossomos. E essa célula é dotada aí de um flagelo, que está sendo representado aí embaixo. Então é uma imagem muito comum de uma célula procarionte representada por uma bactéria. Essa que está em verde mais escuro no cantinho, eu coloquei justamente porque, se você prestar bem atenção, nós temos alguns termos nela que não está representado na imagem maior. Plasmídio. O que é o plasmídio? O plasmídio é um fragmento de DNA, ele também é circular, né? Um fragmento muito menor que o DNA da célula. Esse fragmento ele não é obrigatório, ele está relacionado principalmente aí com a defesa bacteriana. Um outro termo que nós temos é o mesossomo. Esse mesossomo, gente, existem várias questões, né, de vestibulares, como a FUVEST, a Unesp e outros vestibulares já utilizaram questões envolvendo essa estrutura, embora alguns autores não concordam com a existência dessa estrutura. Mas a gente vai considerar como nós estamos estudando para o vestibular, então vamos considerar esse mesossomo. É uma dobra ligada ali na membrana, ela está associada à presença de enzimas ligadas à liberação de energia, tá? Então, aquela famosa ATP sintase que tem nas cristas mitocondriais das células eucariontes, ela está presente aí segundo alguns autores. Então, mesossomo ligado justamente aí à liberação de energia. Tem alguns
materiais que mostram, inclusive, que ele também pode participar do processo de divisão, tá, da própria bactéria. Agora, nucleóide, eu particularmente não gosto desse termo, porque você pode confundir com núcleo, né? Nucleóide seria um formato de núcleo, né? A bactéria não tem núcleo, a célula procarionte ou procariótica, ela não tem núcleo, então eu particularmente não gosto muito da utilização desse termo, chama isso de material genético, de cromossomo, etc., mas o nucleóide é um termo perigoso para a gente utilizar. Mas, enfim, a célula procarionte, ela se caracteriza pela ausência aí da carioteca. O material genético está disperso no citoplasma. Bom, agora nós temos uma célula eucarionte. Essa é uma célula típica de animal. Então, o núcleo, aquela estrutura bem roxa ali, grandona, sendo apresentado. Então, a parte roxa é a carioteca. É o envoltório que dá essa característica, né, dessa célula ser chamada de eucarionte. E você tem ali as outras organelas consideradas membranosas. Então, nós temos o verde mais claro, né, o retículo endoplasmático granuloso, rugoso, ou ainda chamado de ergastoplasma. Em sequência, existe o retículo endoplasmático não granuloso, ou também chamado de liso, ali apresentando o lisossomo, que é uma vesícula que contém enzimas, peroxissomo, uma outra vesícula que também contém enzimas, a membrana plasmática, subindo nós temos o complexo ou sistema golgiense. Esse desenho, ele, embora tá um desenho bonito, mas o complexo golgiense, ele está sempre associado a vesículas. Então, geralmente, quando você tem questões onde o autor coloca desenho de célula ou imagens de célula, o complexo de Golgi ele está geralmente associado a diversas vesículas. A mitocôndria, né, que é uma organela relacionada com a liberação de energia. Temos também os centríolos. Centríolos é uma organela das células animais, você não vai encontrar centríolos nas células vegetais. É uma outra organela, né, além dos ribossomos, consideradas não membranosas. Então nós temos duas organelas não membranosas, que são os ribossomos, representados por essas esferas vermelhinhas, espalhadas no hialoplasma, né, ou citosol, e nós temos também os ribossomos, que estão inseridos, ou seja, associados ao retículo endoplasmático rugoso. Por isso que ele recebe o nome, inclusive, de granuloso, né? Porque esses retículos formam aí os grãos. Né? Então, essas são as organelas membranosas, e lembrando que ribossomo e centríolo não são envolvidas por membrana. Então, elas não têm aí a membrana. Tá? Bom, célula vegetal. Na célula vegetal, além da membrana plasmática, nós temos também a parede celular. Então, está representado aí a parede e depois a membrana. Do lado de dentro nós temos a membrana plasmática. A parede celular, ela é constituída basicamente por celulose, por isso que pode ser chamada nos vegetais de parede celulósica. Nas bactérias a gente não usa esse termo, porque lá não é celulose, lá são proteoglicanas, tá certo? Aqui não, aqui a gente pode chamar de parede celulósica. Ela tem uma elasticidade limitada, né? Veja que essa parede celulósica, ela apresenta determinados orifícios que recebem o nome de plasmodesmos. Então, os plasmodesmos são pequenos orifícios que vão permitir a troca de substância entre uma célula e outra, já que a permeabilidade, né, da parede celular ela é baixa. Bom, nós temos as organelas membranosas praticamente são as mesmas. Então tem retículo endoplasmático rugoso, tem retículo endoplasmático liso, aparece ali o complexo golgiense, a mitocôndria, os ribossomos, a peroxissomo, que nós vimos também lá na outra, né, célula, no caso animal,
E nós temos aqui como novidade, além da parede celulósica, nós vamos ter os cloroplastos, que é essa estrutura em verde, que a gente pode chamar também de plastos, que não são apenas os cloroplastos, né? Pode ter leucoplastos, né? Que não exercem a função de fotossíntese, mas armazenam substâncias. Então, às vezes você encontra o termo plasto, plastídeos, né? E nessa imagem nossa foi definida aí cloroplasto. Então, essa organela é responsável pela fotossíntese. Ela está ausente na célula animal. Uma outra organela que aparece aqui na célula vegetal, que nós não vimos na animal, é o vacúolo. Então, esse vacúolo é uma estrutura bem grande, né? Formada por uma membrana, separando aí do restante do citosol. Quando a célula é jovem, nós temos vários vacúolos, mas eles vão se coalescendo, vão se juntando, e nas células adultas nós temos aí um ou às vezes 2 vacúolos, mas bem grande, tomando um espaço, às vezes em torno de 60%, 70% de todo o volume aí da célula. Tá? Então, vacúolo e cloroplasto são estruturas, né, e mais a parede celulósica que aparecem nas células vegetais. Vocês não vão encontrar o cloroplasto e o vacúolo grande na célula animal. Na célula animal a gente pode ter vacúolos pequenininhos, principalmente quando está acontecendo a digestão, então forma ali um vacúolo digestivo, né? Nos protozoários de água doce nós temos, no caso, um vacúolo contrátil, mas já são estruturas específicas. Então, vacúolo, somente a palavra vacúolo ou vacúolos grandes está presente na célula vegetal. Bom, membrana plasmática. Então, faz parte daquele conjunto de componentes mínimos da célula. Então, todas as células têm essa membrana plasmática. Ela é constituída de fosfolipídios. Você pode ver na imagem, são 2 camadas de fosfolipídio, com proteínas inseridas e com carboidratos do lado externo. Então, da parte de fora, nós temos aí carboidratos ligando-se a proteínas, formando glicoproteínas, ligando-se aos fosfolipídios. Então, eles estão do lado de fora. Nesse caso, nós temos aí também a presença do colesterol, tá? Que são aqueles anéisinhos ali. Esse colesterol ele aparece apenas aí nas células animais, então a membrana das células vegetais não tem essa estrutura, tá? Não apresenta aí o colesterol que está ligado à flexibilidade aí da nossa membrana. A parede celular ou celulósica, então, já é uma estrutura que vai dar sustentação, né? Enquanto a membrana plasmática ela tem a função de delimitar, de selecionar substâncias que vão entrar, que vão sair da célula, né? A função da parede celular é proteção, é rigidez, então ela vai dar sustentação às células, né? Ela é uma estrutura rígida, então ela vai manter aí o formato, né, das nossas células vegetais. Então, parede celulósica, porque a constituição básica é celulose. Ela tem uma permeabilidade muito baixa, por isso que precisa daquelas regiões ali com menos celulose que a gente chama de plasmodésmos. Bom, retículo endoplasmático. Então a gente chama de retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático granuloso ou ergastoplasma, que também é um termo que pode ser utilizado para esse retículo. Se você olhar, é um conjunto de cisternas, né, de canais, e eles estão ligados diretamente à carioteca. Então, essa parte verdinha é onde está a carioteca, ali nós temos, né, essas dobras que formam esse retículo endoplasmático. Chama-se rugoso, como eu já disse, ou granuloso, porque ele apresenta os ribossomos. Então, essas esferas em roxinho são os ribossomos. Bom, qual é a função dessa organela? Se ela tem ribossomo, então a função dela está ligada à síntese de proteínas, tá? Ela vai
produzir e transportar proteínas. Essa é a função do retículo endoplasmático rugoso. Não esqueça, síntese de proteínas. Na sequência, a gente tem o retículo endoplasmático liso ou agranular, agranuloso, quer dizer, não tem grânulos. Note que também é uma rede de canais, né? Se é uma rede de canais, ela vai servir para transportar coisas. Que tipo de coisas que ela transporta, né? Então ela vai transportar principalmente as proteínas que foram o início da síntese da proteína aconteceu ali no retículo endoplasmático rugoso, porque é ali que tem os ribossomos. Aí essa proteína pode ser transferida para o retículo endoplasmático liso e através de vesículas especiais pode alcançar a outra organela, que é o complexo golgiense, né, onde vai ser processada. Então a função básica do retículo endoplasmático liso é transporte, armazenamento de substâncias e também síntese de lipídios. Enquanto que o rugoso sintetiza a proteína, o nosso retículo endoplasmático liso faz a síntese de lipídios. Hoje fala-se também na desintoxicação, né? Então existem enzimas específicas aí dentro dessa região desse retículo com capacidade de degradar, destruir certas substâncias tóxicas. Então, desintoxicação de substância é uma outra função que está sendo usada para o retículo endoplasmático liso. Tá? Não, preste atenção que ele é uma continuidade do nosso retículo endoplasmático rugoso. Bom, ribossomos. Né? Os ribossomos, então, são aquelas esferazinhas. Eu volto ali do lado direito, nós temos uma imagem aí mostrando a estrutura desse ribossomo. Então, ele é formado por duas subunidades, uma subunidade maior, né, que está na parte de cima, uma subunidade menor. Tá? E tem essa protuberância aí que faz o encaixe aí das duas regiões. Então, no momento da síntese de proteínas, essas duas regiões elas se encaixam. Ele pode estar preso ao retículo endoplasmático, como mostra na figura, né, caracterizando o retículo endoplasmático rugoso, ou ele pode estar livre no hialoplasma. Então, nós temos aí uma grande quantidade de ribossomos que estão livres. Alguns autores alegam que os ribossomos livres, eles sintetizam aquelas proteínas que vão atuar dentro da própria célula. Já aquelas proteínas de membrana ou proteínas de exportação, elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então, inclusive, tem uma questão da Unicamp que fala justamente sobre isso, né? Sobre a diferença das proteínas, né, sintetizadas pelos ribossomos livres e pelos ribossomos associados ao retículo endoplasmático rugoso. Bom, essa organela corresponde ao complexo golgiense. É uma organela fantástica que exerce inúmeras funções. Né? Então você pode observar que ela é uma rede de sáculos achatados. Alguns autores chamam esses sáculos de dictiossomos, né? Embora outros autores já consideram todo o conjunto de dictiossomos. Então os dictiossomos são estruturas constituintes do complexo de Golgi. Ali nós temos a face cis e a face trans. Então, atualmente, algumas questões estão usando, né, cobrando esses termos. Essa face cis é a face que vai receber vesículas, né, com substâncias que serão processadas no complexo golgiense e do outro lado, do lado trans, você lembra do lado de transferência, está liberando aí essas vesículas. A função ou as funções, eu até marquei em vermelho aqui ao lado. Então, ó, secreção celular. Nós não estamos falando em excreção, nós estamos falando em secreção celular. Então, a liberação de substâncias produzida pela célula. Então, secreção celular. Essa, se a gente tiver que resumir uma função para cada organela, o complexo golgiense, você vai dizer que é secreção. Mas ela armazena a substância, ela vai empacotar, né? Vai
exportar essas substâncias através de vesículas. Ela também sintetiza polissacarídeo. Olha, botei em vermelho. Quem sintetiza a proteína é o retículo endoplasmático rugoso. Quem sintetiza lipídio é o retículo endoplasmático liso. E quem faz polissacarídeo é o complexo golgiense. Então é ele que faz polissacarídeo. Tem várias questões, o Enem já cobrou isso. Então, síntese de polissacarídeo. Ou qual organela que precisa estar em maior quantidade quando uma célula produz polissacarídeo? É o sistema golgiense, ele tem que ser bem desenvolvido. Mas dele também brotam vesículas que nós chamamos de lisossomos, que é considerado uma outra organela. Os lisossomos contêm enzimas digestivas, então estão ligados à digestão, né, intracelular. Formação da lamela média, isso é só em célula vegetal, quando a célula vegetal vai se dividir, a última etapa, a telófase, ocorre a formação da parede celulósica e ela se forma de dentro para fora. Então, por isso que a gente chama de citocinese centrífuga, né? Do centro para fora, porque a partir de vesículas liberadas pelo sistema golgiense, uma substância, um polissacarídeo amilopectina, eles vão se aglomerando e vai formar aí a celulose. Então, inicia a formação da parede celulósica de dentro para fora e esse início é a gente chama de lamela média, tá? Ou fragmossomo. Formação de acrossomo, isso apenas nos espermatozoides, então é uma vesícula, né? Esse complexo golgiense ele se transforma aí numa vesícula grandona, tá? Cheia de enzimas. Bom, a interação entre essas organelas. Então, olha, sai um RNA mensageiro lá do núcleo, tá? Aí nos ribossomos é feita a síntese da estrutura primária da proteína, né? Botam os aminoácidos em ordem, em sequência. Isso é acondicionado em vesículas, do retículo endoplasmático passa para o retículo endoplasmático liso, do liso vai para o complexo de Golgi. E a partir do complexo de Golgi ocorre então o processamento dessa proteína. Quer dizer, finaliza, vai adicionar, por exemplo, um grupo prostético na proteína, né? Ou então você vai agregar vários polipeptídeos formando uma proteína quaternária e depois isso vai ser acondicionado em vesículas e pela região, pela face trans, vai lá para a membrana, como mostra a imagem, liberando essa substância ou então essa proteína fazendo parte da própria estrutura, né, da membrana plasmática. Tá? Então essa é a relação. O aminoácido ele vai primeiro para o complexo, aliás, o retículo endoplasmático rugoso, depois passando aí para o liso e depois no complexo golgiense e aí através das vesículas vai embora. Então tem algumas questões que perguntam qual a direção quando você introduz aí um aminoácido dentro de uma célula, para onde ele vai primeiro. Então primeiro para o retículo endoplasmático rugoso, depois passando para o liso, complexo golgiense e aí vai sair lá na forma dentro das vesículas, né, na proteína. Então essa é a sequência, a interação entre essas três organelas. Lisossomos. Aqui está isolado o lisossomo, função dele é digestão intracelular. Então pode ser uma digestão heterofágica quando uma partícula de alimento é absorvida, ou pode ser uma digestão autofágica quando ele vai degradar substâncias ou estruturas da própria célula, ou organelas velhas, ou na reciclagem de determinadas organelas. Então, a gente chama de autofagia, né? Então, atuando na digestão intracelular. Do lado direito, eu tenho peroxissomo, tá? Peroxissomo é uma organela não muito bem estudada, mas a gente sabe que ela contém principalmente a enzima catalase e essa enzima ela degrada o peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada. Ela também é uma organela ligada à desintoxicação, né?
Nos vegetais, ela também está presente e, principalmente em sementes, ela faz a conversão aí de ácidos graxos em carboidratos, né? Por ocasião da germinação da semente, então ocorre aí essa conversão. Mas o peroxissomo tem na célula animal e tem na célula vegetal. Os lisossomos apenas na célula animal. Quando a gente está pensando, está comparando com uma célula vegetal, nós estamos sempre trabalhando com uma célula que tem cloroplasto, ou seja, uma célula da folha. Essa não vai ter lisossomo. Tá? Mitocôndria. A mitocôndria é uma organela responsável pela liberação de energia. Então, uma organela que tem membrana dupla, que tem DNA próprio, tem seus próprios ribossomos, é capaz de sintetizar aí parte de suas proteínas, e é dentro da mitocôndria que acontece duas das 3 etapas aí da respiração celular, né? Por isso que a gente associa sempre mitocôndria à respiração celular. É aí que entra o piruvato e vai participar do ciclo de Krebs e também da cadeia transportadora de elétrons, né? A partir dessas cristas mitocondriais. Bom, centríolo. Centríolo é uma organela que não está presente na célula vegetal, apenas na célula animal. Então, ela está próxima ao núcleo, né? Numa região que os autores chamam de centrosomo, embora ali está escrito com S só, mas nós encontramos aí centrosomo, 2 S's. E esta organela, como eu já disse lá na introdução, né, ela não tem membrana. Aqui fica claro. Então, são feixes, né, de microtúbulos. Esses microtúbulos são formados por proteínas, principalmente proteínas do grupo tubulina. Então, os centríolos estão associados à divisão celular. Associado, né? Aí você pode falar, mas se a célula vegetal não tem centríolos, como que ela se divide? Bom, na célula vegetal, ela não tem os centríolos organizados dessa forma, mas ela tem os microtúbulos, que formam o citoesqueleto, né? Então, aqui, os microtúbulos formam esses feixinhos que nós chamamos de centríolo. Lá na célula vegetal, os microtúbulos estão espalhados, formando ali o citoesqueleto. Então, o citoesqueleto é o responsável aí pela formação, aí, pela participação da divisão celular. Né? Então, também associa-se aos centríolos a formação de cílios e a formação de flagelos, né? Exceto aqueles cílios e flagelos da bactéria, né? Porque lá não há centríolo também. Bom, cloroplastos. Então, os cloroplastos são organelas responsáveis pela fotossíntese. É uma outra organela que chama atenção, porque tem dupla membrana, que também possui DNA próprio, né? Tem essas regiões aí que a gente chama de são tilacoides, né? Que associados formam um grano que ficam sobre as lamelas. Cuidado para não confundir essas lamelas com a lamela média no processo de divisão da célula vegetal, tá? Por isso que eu prefiro chamar lá na divisão celular fragmossomo ao invés de lamela, né? Porque você pode confundir com essa estrutura que existe aí dentro do nosso cloroplasto. Então, o cloroplasto é o plasto que tem clorofila, tá? Existem outros plastos que não apresentam clorofila. Mas os outros plastos também têm aí as mesmas características, inclusive DNA. Vacúolos. Então, os vacúolos grandes, ou simplesmente vacúolos, eles armazenam uma série de substâncias, né? São responsáveis aí pelo controle de água dentro da célula, né? Pelo controle osmótico. Então, quando a célula ela ganha ou perde água, essa água está associada ao vacúolo, né? Então, se ela ganha água, a água vai lá para o vacúolo. Se ela perde, o vacúolo encolhe. Então, ele está associado a esse controle osmótico, a manutenção do pH da célula e também uma estrutura que armazena uma série de substâncias, inclusive pigmentos, exceto clorofila. Tá? O pigmento verde não está armazenado aí. O pigmento verde está dentro do nosso
cloroplasto. Combinado? Bom, citoesqueleto. Então, o citoesqueleto é uma rede de proteínas fibrosas, tá? Proteínas fibrosas, filamentosas. Os autores separam em 3 grupos. Os microfilamentos. Microfilamentos contêm actina. A actina é uma proteína contrátil, então ela dá movimento para a célula, né? Então, o citoesqueleto não é uma estrutura exclusiva do vegetal, o animal tem. Então, o macrófago, por exemplo, que vai deslocar esses movimentos, uma ameba que tem movimentos de pseudóptero, ele tem aí o citoesqueleto ativo. Então, a actina ela está associada a movimento celular, movimento da célula, tá? Então, os chamados microfilamentos contêm proteína actina, contém essa proteína contrátil. O movimento de ciclose, que é um movimento que ocorre dentro da célula, então tem aí a participação desses chamados microfilamentos. Os filamentos intermediários, né, que são formados por outras proteínas também alongadas, né, que demandam a sustentação aí de organelas, e os microtúbulos são aqueles microtúbulos, né, formados principalmente pela proteína tubulina, que na célula animal está associado, está formando, no caso, o centríolo, e aqui esses microtúbulos eles estão espalhados aí em toda a extensão do citoplasma celular, formando aí uma rede que dá essa sustentação para as organelas aí dentro da célula. Então, o citoesqueleto é uma estrutura bem interessante associada à sustentação. Então, sustentação mecânica, principalmente no caso, os filamentos intermediários, né? E os microtúbulos associados à divisão celular, associada à formação de cílios, à formação aí de flagelos. Então, são, no caso, essas estruturas que vão formar o chamado citoesqueleto. Bom, a gente tem aí o núcleo celular, né? O núcleo ele vai ser estudado numa outra oportunidade, né? Porque ele é muito importante para a gente falar rápido, mas o núcleo ele é uma estrutura que contém ali onde se encontra o material genético. Então, ele é responsável pela coordenação de tudo que acontece dentro da célula, né, através do seu material genético. Então, o núcleo ele é formado pela carioteca, como nós já vimos, né, o envoltório nuclear, o nucleoplasma, que é a parte aquosa, semelhante ao hialoplasma. A diferença é que aí ele está separado, né, pela carioteca, então ele recebe o nome de nucleoplasma, cariolinfa, né? O nucleolo, que é aquela estrutura mais escura, que nada mais é do que um depósito de RNA ribossômico. O RNA ribossômico ele entra na construção dos ribossomos, tá? Tem proteínas ali também. Então a gente usa, aliás, tem algumas questões que cobram justamente a função do nucleolo. O nucleolo ele está associado à formação dos ribossomos. Né? Então, forma os ribossomos. E tem o material genético, né? Aí dentro, então, no caso, os cromossomos presente dentro do núcleo. Então, os componentes do núcleo são 4, né? Carioteca, nucleoplasma, o material genético, que aqui a gente pode chamar de cromatina, e o nucleolo. Esse termo cromatina não deve ser utilizado para o material genético da bactéria. Tá? Alguns materiais colocam, mas está errado. Por quê? Porque a cromatina ela é um conjunto de filamentos, né? Por definição é um conjunto de filamentos com regiões condensadas, regiões não condensadas, tá? Formando o novelo. Agora, na bactéria é um cromossomo só, então não é um conjunto de filamentos, tá? Então, justamente a cromatina ela é constituída pelos cromossomos, onde se encontra aí o DNA, onde se encontra
né, as estruturas responsáveis pelas características hereditárias. Bom, temos a teoria da endossimbiose, para a gente fechar a aula sobre estruturas celulares. Isso aí já foi cobrado 2 anos seguidos no Enem. Uma pesquisadora chamada Lynn Margulis, lá na década de 70, ela propôs, né, estudando as células, que duas organelas, as mitocôndrias e os cloroplastos, eles tinham particularidades entre eles e era bem diferente das características das demais organelas. Então, ela chegou à conclusão, né, levantou essa hipótese de que a mitocôndria e o cloroplasto, eles, no passado, eles eram, no caso, células independentes e que acabaram sendo incorporadas, né, pela célula primitiva. Então, nós temos ali na imagem um ancestral procarionte, né, depois a formação aí das organelas membranosas por meio de invaginações. Então, a hipótese de Roberts não explica essa formação das organelas. Lógico, a estrutura vai ficando maior, é interessante que tenha um aumento na sua área de contato, então essas dobras elas foram surgindo naturalmente. Agora, a mitocôndria e o cloroplasto são diferentes das demais organelas. Se a gente comparar, elas são muito parecidas com as bactérias, né? Por isso que essa autora levantou essa hipótese. Então, a mitocôndria ela é uma inclusão aí de procariontes, no caso, heterotróficos. Já o cloroplasto seria uma incorporação, ou os plastos, né, de uma forma geral, de procariontes autotróficos. Alguns até falam bactérias, né, cianobactérias, outros até arriscam a falar que algas primitivas e etc. Mas, de uma maneira geral, uma estrutura, no caso, heterotrófica, de origem à mitocôndria, e o cloroplasto, uma estrutura aí, autotrófica, tá certo? Mas por que ela levantou essa hipótese? Porque quando a gente analisa essas duas organelas, elas têm essas particularidades. Vamos prestar atenção ali quais são essas, o que ela chamou de evidências. As mitocôndrias e o cloroplasto são organelas que têm duas membranas. Membrana dupla. O que significa? Uma membrana formada pela própria, no caso, inclusão, né, inicial, e a outra formado pela invaginação. Então, isso caracteriza aí essa membrana dupla. As bactérias, né, então, provavelmente, né, uma membrana aí da bactéria e a outra foi formada por essa invaginação. Então, membrana dupla, a primeira característica. Segundo, na membrana interna das bactérias encontram-se enzimas respiratórias. Aqui ela está considerando o mesossomo como sendo organela, né? Então, na membrana interna da mitocôndria, nós temos também aí as cristas mitocondriais, que apresentam essas enzimas, né? No caso, a TP-sintase é uma delas, né? As mitocôndrias e os cloroplastos têm DNA. Eles apresentam um DNA circular semelhante a um DNA bacteriano. Inclusive, não tem estonas. Quando eu falei para vocês que a bactéria não pode ser denominada de cromatina, e eu até disse que por ser apenas formado por um único cromossomo circular, mas a bactéria, o cromossomo bacteriano, não tem estona. Estona é uma proteína que dá estrutura, né, do DNA, então está associado ao cromossomo. E o DNA bacteriano não possui, o DNA mitocondrial também não, e o DNA do cloroplasto também não apresenta essa estrutura, ou seja, o DNA deles é muito semelhante. Essas duas organelas têm capacidade de se autoduplicar, né? Então, uma outra característica que as demais organelas não apresentam.
Os ribossomos e das mitocôndrias e do cloroplasto também são muito semelhantes ao procariotos. Tá? Então, aquelas duas partes que formam, no caso, os ribossomos, são praticamente do mesmo tamanho que o das bactérias. As mitocôndrias e os cloroplastos, então, são capazes de produzir proteínas, produzir enzimas, né, independente do material genético nuclear, porque elas contêm seu DNA, elas contêm ribossomo e elas têm aí todo o mecanismo de capacidade desse material genético funcionar. Então, essas são as principais evidências que reforçam aí o que hoje nós chamamos de teoria da endossimbiose ou endossimbiótica, tá? Ou endossimbiogênese, são vários termos que a gente utiliza para representar aí essa teoria, tá ok? Bom, gente, então com isso eu finalizo essa aula sobre estrutura celular e até a próxima, ok? Abraço.